Vamos lá, porque candidatos aprovados no vestibular 2026 da UFO, Universidade Federal de Uberlândia, precisam comprovar a conclusão do ensino médio para fazer a matrícula. A universidade esclareceu a regra depois de questionamentos de alguns candidatos. É prestação de serviço na pegada da notícia, na sequência da informação, com o nosso querido Kleber Costa comigo. Vai lá, Kleber, qual é a notícia que você tem? Quais são as orientações para quem fez as inscrições? Junão, segundo a Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Uberlândia, o documento, o atestado de conclusão do ensino médio, ele está previsto no edital do vestibular para ingresso aí no segundo semestre de 2026. Aliás, em todos os editais de acesso aos cursos de graduação, esse documento é um documento solicitado ali para o ato de matrícula e é exigido não apenas no edital, mas também aí nas regras de matrícula e também na legislação educacional. Com a gente aqui agora o Valdenor Moraes, que é pró-reitor de graduação da UFO e que vai explicar para a gente justamente o que tem acontecido com essas solicitações de matrícula, o porquê que esses candidatos estão chegando, pró-reitor, sem esse documento que está previsto no edital e que para seguir com essa matrícula, para ter ali o deferimento da matrícula, precisa apresentar esse documento, mas muitos não estão apresentando. Conta para a gente o que esse aluno ali, esse candidato pode tentar fazer e qual é a posição também da universidade, da pró-reitoria de graduação diante desse cenário. Seja muito bem-vindo ao Balanço Geral, uma ótima tarde para o senhor. Muito obrigado. Na verdade, não houve nenhuma alteração no edital nem na legislação. O que acontece é que, historicamente, o nosso vestibular era feito no primeiro semestre para ingresso em agosto, com matrículas em junho e julho. Devido à pandemia, o nosso calendário foi desalinhado. Então, nós tivemos semestre começando, por exemplo, em novembro. Como é que a comunidade reagia? Já que eu vou começar em novembro e eu vou concluir o ensino médio em dezembro, eu vou aproveitar e entro na justiça ou consigo ganhar tempo e a escola emite. Então, com isso, foi criando na comunidade a cultura de que ela pode recorrer o tempo todo, né? Mas não pode recorrer o tempo todo porque não vai caber no calendário. Nós estamos regularizando o nosso calendário, começamos agora em setembro e a partir do ano que vem regularizamos para agosto. Então é importante que a comunidade saiba que o vestibular é realizado no primeiro semestre para aqueles que concluíram o ensino médio no ano anterior. O que o candidato ou a candidata podem fazer? Podem recorrer administrativamente. Pela lei brasileira, quando você recebe um não oficial, você tem até 10 dias para recorrer. No edital tem lá um e-mail que você pode, recurso@prograde.br, você pode recorrer dizendo, olha, eu consigo apresentar o documento que eu não apresentei até tal data. Aí a universidade, nós vamos avaliar e se tiver dentro da legislação, a gente defere. Então esse é um mecanismo. O outro mecanismo é o estudante recorrer junto à sua escola e avaliar com a escola. Falar, é possível a escola emitir um certificado antecipado? Em alguns casos mas isso tem que caber à escola tomar essa decisão. Por exemplo, se o aluno é um bom aluno, não tem falta, a escola pode realizar provas complementares e a escola, se achar conveniente e tiver as condições técnicas, pode emitir um certificado antecipado. Aí então o estudante recorre administrativamente. Agora, se ele não apresentar o certificado, nós continuaremos indeferindo, porque esse documento é condição sine qua non para a matrícula. Qual é a outra alternativa? Deu tudo errado, não deu certo. Exemplo sempre a justiça. E nós, obviamente, acatamos a justiça. Só que recorrer à justiça também tem seus riscos, porque o juiz vai decidir em liminar. Alguns juízes vão negar de imediato, alguns juízes vão autorizar em liminar. E a UFO vai sempre recorrer. E por que a UFO recorre? Porque a exigência do ensino médio para entrar na universidade não é uma decisão da UFO, não é um luxo da UFO, é uma determinação legal. A UFO é obrigada a recorrer. Até porque é um segmento, né? Primeiro se conclui ali o ensino fundamental, vai para o médio e depois se chega até o nível superior. Agora a gente tratando pontualmente do vestibular agora de 2026, segundo semestre, quantos candidatos apresentaram esse tipo de situação quando tentaram aqui fazer a matrícula e não conseguiram pela ausência desse documento? Nós não conseguimos nesse momento precisar, mas é em torno de 300 pessoas que não conseguiram comprovar o certificado. Mas alguns nem tentam, porque estão no segundo ano, entram como treineiros, então nem tentam. Dos que entraram na justiça são por volta de 35 pessoas e dessas eu posso te afirmar que uma boa metade é negada automaticamente, porque o juiz entende também
de que não há espaço para entregar a legislação. Por outro lado, há em outros casos, cada caso é um caso, e há outros juízes que entendem que a UFO deve matricular e liminar. O que nós sugerimos é que as famílias nessas situações conversem com a escola. Vejam com a escola se a escola, como eu disse há pouco, tem condições de atender por meio da legislação, por meio de tudo, das condições técnicas existentes. Se é possível a escola atestar uma certificação antecipada. Esse é o caminho mais ágil, mais rápido, né? E a universidade acata automaticamente porque o aluno comprova o ensino médio. Só lembrando aqui, aquele aluno que porventura insistir, mesmo que recorra à justiça e tenha uma liminar favorável para a matrícula, a universidade ela vai recorrer, né, tentando indeferir essa matrícula, até porque é o papel da universidade também seguir o edital e ele prevê justamente a conclusão do ensino médio. Perfeito, nós somos obrigados, como eu disse, por força de legislação, então a nossa procuradoria recorre e em muitos casos a liminar é cassada. Então, só para que a comunidade entenda que a melhor maneira mesmo é tentar obter o certificado do ensino médio, tentar antecipar isso pelos mecanismos que a escola tiver. Não sendo possível, recorrer administrativamente aqui junto à UFO, desde que tenha uma data que caiba no calendário. Por exemplo, não adianta a pessoa dizer que ela vai trazer o certificado para outubro, porque aí já não tem mais como matricular, né? Agora, a justiça tem sempre poderes plenos e a justiça decide como ela pode fazer, mas a justiça cabe instâncias, né? E a justiça sempre define liminarmente. Então, isso coloca em debate a situação do aluno. Não é definitivo no primeiro momento. Muito obrigado, reitor, pela participação aqui no Balanço Geral. É isso, Júnior, o candidato ali que tentar, né, queimar uma etapa, precisa ali negociar com a escola onde estuda, tentar fazer um exame de proeficiência para obter essa documentação, que como a gente trouxe aqui em toda a participação que a gente teve agora, é um documento, é um pré-requisito que está previsto no edital e a universidade ela segue uma legislação federal que é muito criteriosa e muito rígida em relação a isso. Alguns casos, como o reitor disse, vão parar na justiça, realmente acontece isso, alguns juízes indeferem de cara, outros aceitam ali, mas essa pessoa, por mais que ela até venha iniciar as aulas, ela corre muito risco ali de 1, 2 semanas depois, 1, 2 meses depois, acabar sendo convidada a se retirar, porque a justiça, mesmo concedendo a liminar, depois reconhece que esse candidato furou ali o edital, então ele não pode continuar nas aulas do ensino de graduação e precisa aguardar um outro momento oportuno, com certificados em mãos, para participar de um novo processo seletivo e aí tentar uma nova vaga na instituição. Esse problema não é uma situação isolada da Universidade Federal de Uberlândia, muitas universidades enfrentam esse mesmo problema, Junão. Perfeito. Procurem as escolas e tentem o certificado antecipado, que é um caminho muito bom. Tem que estudar, né? Tem que seguir os critérios da escola, tá?